aí, turma? Tudo tranquilo? Espero que estejam todos aí na paz, tudo em ordem. Bom, dessa vez eu estou trazendo para vocês aqui dois rádios. Esse vídeo vai ser em dose dupla. Dois equipamentos, um Voyager VR158 e um Megastar MG990. Esses dois equipamentos foram enviados pelo Rogério Luiz Canado, de São Paulo. Ele me enviou esses equipamentos aqui para que fosse feita uma revisão geral em cima dos serviços que em uma determinada época foram efetuados nesses rádios. Vai ser feita uma revisão e as melhorias que eu costumo fazer nos equipamentos que são trabalhados aqui na oficina. A gente vai desfazer tudo que foi feito aqui e vai refazer aqui no padrão do meu trabalho, no padrão que eu costumo fazer. Os equipamentos já foram abertos aqui, previamente abertos para uma análise visual. Vou tirar as tampas aqui para a gente poder visualizar juntos. O VR158, a gente pode ver que a placa do rádio está novinha, bem intacta, pouco mexida, a não ser para esse detalhe aqui que eu já vou conversar com vocês a respeito disso aqui daqui a pouco. MG990, já um rádio que está com a placa um pouco mais suja, né? Um rádio também um pouco mais antigo do que um 58. É uma placa que costuma, de fábrica, já vir com um pouco de fluxo. É diferente o sistema de montagem aqui desse chassi. Mas isso aqui vai ser resolvido, vai ser limpo e essa placa vai ficar tão nova quanto se encontra essa daqui. A gente tem um resistor aqui que foi substituído em cima do 4558, que é o integrado amplificador, o pré-amplificador de áudio do rádio. Foi alterado um resistor aqui, provavelmente com o propósito de aumentar um pouco a modulação. A gente poderia pelo menos ter colocado esse resistor por baixo aí, né, ter feito um acabamentozinho um pouco melhor. Os capacitores aqui colocados para poder atenuar a microfonia, para diminuir, para alterar a tonalidade do áudio de saída do amplificador operacional. Transistores de saída a gente pode perceber que já foram mexidos em alguma oportunidade. Alimentação, resistor de alimentação do transistor driver. Também não dá para entender, um resistor solto aqui por cima da placa no ponto de alimentação. E aqui também nesse rádio a gente encontra a mesma ponte que tem aqui no VR158. Bom, vamos lá. Essa ponte aqui foi feita para fazer a realimentação do tanque final dos equipamentos. Os equipamentos que em amplitude modulada recebiam uma média de 8 a 9 volts, agora recebem 13,8. Em SSB, essa tensão de 13,8, que ao se acionar o TX caía, devido a essa tensão de 13,8 passar pelo modulador, então a gente tem uma perda natural de tensão, também é resolvido com essa ponte. Os 13,8 volts passam a ser praticamente constantes em SSB. Porém, essa não é a forma correta de se fazer essa modificação. Do jeito que está aqui, o rádio desligado, os transistores continuam energizados. Do jeito que está aqui, a gente tem um problema de retorno de RF. Isso causa problemas de portador em SSB, problemas de vazamento de RF no circuito do rádio. Traz uma série de problemas que são percebidos durante a transmissão.
Então vamos lá. O procedimento correto aqui inicialmente é se instalar um relé nessa linha de alimentação do tanque final, para esse circuito ser alimentado somente através do acionamento do relé. Ou seja, desligou a chave, relé desligado, a gente não tem alimentação. Ligou a chave geral do equipamento, relé acionado, tem alimentação. E o outro ponto crucial é em relação ao choke de RF que deve ser colocado aqui nessa linha de alimentação. A gente tem que usar um toroide a ser instalado aqui nessa linha de alimentação. Com isso a gente está construindo um choke de RF para evitar possíveis retornos de RF entre a linha de alimentação do rádio e os vários problemas aí que podem ser causados por esse fio aqui, por essa forma que foi colocado, que foi feita a alimentação do tanque final do rádio. Beleza? Vamos virar o rádio aqui então do lado contrário. Vou dar uma pausa aqui de 1 segundo. Agora vamos fazer uma análise aqui interna dos equipamentos. Bom, inicialmente aqui numa análise visual a gente pode perceber que aparentemente está tudo em ordem. Percebe-se que pouca coisa foi mexida aí no interior do equipamento ou trabalhada. Parte de recepção e filtragem não houve nenhum tipo de alteração em diodos detetores, diodos do filtro noise blanker, tudo original. Esse rádio aqui também, diodos do filtro noise blanker, diodos do detetor também originais. Estado geral dos rádios aqui impecável, todos os rádios bem inteiros. Bom, detalhe aqui para um relé instalado, um relé para comando das ventoinhas. Já passei isso num vídeo de um outro rádio que teve aqui pela oficina, um VR158, e não há necessidade da instalação desse relé para se tocar essas ventoinhas. O consumo dessas ventoinhas aqui é de aproximadamente 100, 120 miliamperes de cada um. Já ouvi um papo aí de uma pessoa falando que o relé é colocado para se evitar ruído da ventoinha no alto-falante, para se evitar ruído gerado da ventoinha. Não é necessário se colocar um relé para poder evitar esse tipo de problema caso ele venha a acontecer. Certo, aqui deveria se ter usado esse relé para onde realmente se faria necessário, que é na realimentação aqui do tanque final, né? E não para poder armar e desarmar aqui as ventoinhas. As ventoinhas poderiam ser colocadas direto aqui na chave de alimentação, e caso venha a dar algum ruído, o procedimento é bem simples, não haveria necessidade de um relé. Bom, então vamos lá, vamos começar os trabalhos. Passar esse rádio aqui no gerador de RF, no frequencímetro, que a gente está vendo aí frequências de VCO, frequências de offset. Vamos dar uma verificada aí na recepção desse rádio, como é que tá, se está ok, se está em excesso. Vamos fazer substituição de todos os diodos de sinal. Vamos fazer substituição dos transistores amplificadores de RF de recepção. Vamos fazer modificações do modulador. Vamos fazer amplificação de microfone. Vamos fazer modificações nas placas de eco. Vamos fazer tudo o que é possível nesses equipamentos, o que é possível dentro do limite
ou melhor, o que é possível, o que pode ser melhorado dentro do limite, sem exageros, sem coisas exorbitantes, sem coisas mirabolantes. Vamos fazer as melhorias necessárias e eficazes para os equipamentos ficarem com uma boa qualidade de transmissão, boa qualidade de recepção, e que o proprietário aí fique muito feliz com o resultado e vai ficar. Valeu, galera! Começar a trabalhar, daqui a pouco eu tô de volta aí com o resultado final. E aí, galera, de volta aqui dando prosseguimento ao serviço aqui dos rádios Voyager VR158 e Megastar MG990. Bom, todo o procedimento de melhorias, de se refazer os serviços anteriores, limpeza, tudo já foi efetuado. Os dois rádios já estão prontos, só falta a montagem dos mesmos. Então vou passar para vocês aqui um look de como é que os equipamentos ficaram. Vamos começar aqui pelo 990, que ele tinha uma placa bem suja, né? A placa estava bastante impureza, bastante fluxo de solda. Vou passar um look para vocês aqui de como a placa ficou agora depois de limpa. Um outro detalhe aqui, a gente pode ver que agora a gente não tem mais aquela adaptação dos capacitores aqui por cima da placa, né? Os capacitores aqui para modificação da tonalidade do amplificador, tonalidade no modo de recepção para a gente não ter a microfonia. Então esses componentes agora foram colocados aqui pela parte interior do circuito. Foi colocado também um controle de volume para o monitor de áudio aqui pela parte interna do rádio. O monitor de áudio agora nesse rádio também funciona em SSB. Ele originalmente só atua em amplitude modulada e FM. Bom, alguns componentes que vêm de fábrica por cima do chassi com componentes comuns foram substituídos, foram colocados componentes SMD. É difícil achar as coisas aqui com a câmera, hein? Esse aqui não vem de fábrica, tá? Isso aqui é a modificação do AGC para deixar o AGC mais lento. A gente tem uma melhor qualidade de recepção em SSB. Tinha um resistor aqui na ponta que quem fez a unificação do Fine deixou o resistor aqui por cima da PCI. Então o resistor foi colocado pela parte de baixo agora da placa. Enfim, o rádio ficou sem nenhuma poluição aqui na placa, né? Tá limpo. Os componentes normais foram substituídos por SMD. O rádio ficou 0, 0, 0. Vou virar ao contrário. Vamos deixar isso aqui na guarda. Vamos passar aqui para um 158. Bom, o 158 ele já estava com a placa limpa, mesmo assim como eu mexi em alguns pontos aqui, fiz uma nova limpeza na placa. Está aí, placa limpinha. O 158 não tinha nenhum componente por cima da placa, então não foi necessário fazer nenhuma alteração aqui na PCI. Bom, voltando aqui para o 990, começando aqui pelo sistema de realimentação do PA de RF, o choke de RF, para evitar possíveis retornos de radiofrequência pela linha de alimentação.
o relé. As ventoinhas eu mantive elas porque são ventoinhas de boa qualidade, baixo ruído, diferente de um outro rádio que eu mexi que tinha ventoinhas horríveis, barulhentas, de péssima qualidade, que foi tudo eliminado. As ventoinhas eu mantive elas. Como foi colocado o relé para alimentação do PA, eu utilizei este mesmo relé para comutar também a alimentação das ventoinhas, não há problema nenhum. Foi efetuada a modificação no modulador para a gente ter mais áudio e pico positivo de potência em amplitude modulada. Esse rádio tinha um detalhe que eu acabei dando bobeira aqui, não fiz um vídeo. Todos os dois, tá? Esses rádios em amplitude modulada, eles davam em torno de 27, 28 watts de potência em AM, potência constante. Ao você apertar o PTT, você tinha essa potência, essa leitura no wattímetro. E quando você falava, quando você modulava o microfone, o rádio tinha uma queda de potência de aproximadamente 10 watts. Então o rádio caía aí para 16, 17 watts, ou seja, o rádio tinha modulação negativa. Então, assim, mais um erro aí efetuado na modificação, porque foi feita a realimentação. Com essa realimentação a gente consegue, óbvio, uma saída de potência, uma saída de RF maior, que a gente está trabalhando com a tensão de alimentação maior aqui nos transistores. Eles suportam essa tensão sem problema algum. Porém, a modificação foi feita de modo errado. A gente tinha uma potência alta, quando falava a potência caía. Qual o sentido disso? Da forma que o rádio está preparado agora, da forma correta, a gente tem 15 watts de potência. Quando a gente injeta uma modulação no rádio, a gente tem picos de 28, 29, no máximo até 30 watts de potência. Aí sim está da forma correta e a gente tem um resultado. Antes a gente não tinha resultado nenhum. O áudio estava degradável. Agora a gente tem uma modulação limpa, forte em todos os dois equipamentos. Esse 990 é um rádio para uso móvel, então não foi colocado pré-amplificador de áudio, foi feito só um reforço na modulação, que o rádio estava com pouca modulação. Então vai ser perceptível a diferença no áudio desse equipamento agora. Foi feita a modificação de toda a etapa amplificadora de RF, de recepção. Foi substituído o transistor de entrada, foram substituídos os diodos do filtro noise blanker, foram substituídos os diodos do detetor de sinal e foi feito um realinhamento na etapa de recepção. Passa aqui para o outro. Nesse rádio foi efetuado os mesmos serviços que foram feitos no 990, realimentação do PA de RF, relé, o relé agora comuta também as ventoinhas foram mantidas, modificação do modulador. A modificação desse modulador aqui, na verdade são duas modificações efetuadas aqui, da questão da potência e amplitude modulada, do áudio, e do aquecimento, de um erro de projeto que há nesse circuito. Quando a gente chaveia o rádio para SSB, ele superaquece o circuito de acionamento do SSB, e mesmo em amplitude modulada é um aquecimento tremendo que, deixa eu passar aqui, deixa eu virar novamente, que chega a aquecer a placa e alterar aqui a cor do fenolite. Vocês estão vendo como ela está bem escura, mesmo depois de limpa. O calor gerado é tão grande que danifica a PCI. Em casos mais severos, quando o rádio é muito usado, o rádio é usado diariamente e no modo de SSB, acaba danificando o capacitor do modulador de amplitude modulada, um capacitor que tem aqui de 100 microfarads por 16 volts. Esse capacitor seca e o rádio perde modulação. É um problema muito comum de acontecer nesses aparelhos. O rádio perde modulação totalmente, ou perde 30, 20, 40, depende do grau que o capacitor está danificado.
o rádio acaba ficando sem modulação e amplitude modulada. É um problema muito comum nesses rádios. Como é que fica escura, né? Depois da modificação esse problema não acontece mais. Trabalha frio. Nesse rádio não acontece esse problema porque essa etapa do circuito já foi modificada, já foi alterada de fábrica. Esse problema não existe mais. Também foi feita a substituição do transistor amplificador de RF, aqui TR17, diodos do filtro noise blanker, diodos detetores de sinal. Unificação do fine nesse rádio já tinha. Em ambos os rádios foi feita, no caso desse rádio aqui, foi feita a troca do potenciômetro. O potenciômetro original estava muito ruim de abrir, tá? Esse potenciômetro desse rádio ele dá muito trabalho para poder fazer essa alteração e tirar essa trava, esse calo que ele tem aqui no meio. E o potenciômetro estava muito sensível, muito difícil de abrir. Poderia não ficar, depois de montado, não ficar muito bacana, ficar com alguma folga. Então eu fiz a substituição direta do potenciômetro por um outro potenciômetro do mesmo valor, tá? Onde o Fine é um potenciômetro de 1K e o Corse é um potenciômetro de 20K. Então tá original, não alterou em nada, só a questão estética aqui do potenciômetro. No caso do 990 não foi necessária a substituição, que é um potenciômetro padrão antigo ainda. Foi feita também aqui a retirada do calo. Isso aqui, gente, ajuda muito, tá, na sintonia. Aquele calo atrapalha demais aquilo ali. Aquilo ali não faz sentido nenhum. Aquilo ali é só para você ter uma referência que tá no bit 0, né? Mas não tem sentido aquilo ali só faz atrapalhar. Então foi retirado nos dois rádios. Esse equipamento foi instalado um pré-amplificador de áudio. Agora ele tem um áudio amplificado, forte, sensível e que pode ser controlado, atenuado aqui através do ganho de microfone. Beleza? Deixa eu passar um outro detalhe aqui em relação às ventoinhas. Vou virar ele aqui ao contrário. As duas ventoinhas desses rádios aqui estavam presas através de presilhas, o que deixa um acabamento bem feio, né? Fica uma coisa não profissional, apesar de o rádio não ser projetado, não ter aqui um espaço adequado para você colocar a ventoinha. Isso é uma adaptação que é feita, mas com aquelas presilhas aqui estava bem estranho, né? Então o que foi feito aqui foi retirado as ventoinhas e as presilhas, e as ventoinhas foram acondicionadas aqui por processo de colagem, tá? Foi por processo de colagem, onde não implica em nada, não há possibilidade das ventoinhas soltarem daqui. Só se você vir aqui bater, enfiar uma chave de fenda, empurrar e destravar, mesmo assim vai ter dificuldade. Então não ficou com um acabamento aqui bem bacana, né? Nem se compara. Sem aquelas presilhas aqui. As ventoinhas estão bem firmes, bem presas. Não há possibilidade alguma de elas soltarem. Bem firme. Você pode bater com isso aqui que não solta. Bacana. Se houver uma necessidade de um reparo da ventoinha, não há problema. Basta vir com uma chave de fenda, exercer uma pressão aqui maior, que elas vão descolar e você faz a troca e a substituição aí no caso de uma eventual queima das ventoinhas. Há a possibilidade de se colocar essas ventoinhas aqui presas com parafusos, só que não seriam essas. As ventoinhas corretas para serem condicionadas aqui seriam ventoinhas de 3 polegadas, essas aqui são de 4. Então a gente tem aqui uma medida diferente da medida do dissipador. Se elas fossem de 3 polegadas, da mesma medida do dissipador, a gente conseguiria, por pressão, colocar aqui os parafusos. Os parafusos entrariam imprensados aqui pelas paletas do dissipador, ficaria com um acabamento bacana, uma ventoinha menor, melhor acondicionada aqui ao espaço.
As ventoinhas são grandes demais, por isso a gente não tem a possibilidade aqui de estar botando parafuso. Os furos não casam, não batem. Beleza? Então tá, vou ligar aqui os equipamentos, fazer os testes de potência aqui para vocês verem como é que os equipamentos ficaram, potência de SSB, potência de amplitude modulada, e depois vou fazer os testes de recepção. Passar os testes de potência agora, começando aqui pelo 990, amplitude modulada. Alô, 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 áudio, olá, olá, olá. 15 watts de potência fixa, média de 25 watts em modulação, cerca de 30 watts de potência de pico. SSB, desculpa, tem amplitude modulada ainda. SSB. Alô, alô, áudio, alô, teste, olá, 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 alô, Bagdá. 50 watts de potência de pico, em torno de 40 watts em modulação. Vamos passar para o 158 agora. Agora efetuar os testes de potência do VR158. Amplitude modulada. Alô, 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 áudio, alô, teste, olá, olá, olá. Alô, alô, alô. 15 watts de potência fixa, pico positivo de 27, 28 watts de potência. SSB. Alô, 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 alô. 1, 2, alô, áudio, alô, teste, olá, testando, olá. 50 watts de potência de pico, média de 45, 40 watts de potência. Agora vou montar os equipamentos e vamos fazer um teste aí de recepção. Aí galera, fazer uma demonstração aqui da recepção do equipamento, começando pelo 990. Infelizmente aí propagação tá horrível. Horário muito ruim, agora são 13 horas e 10 minutos da tarde. A propagação começa a abrir por volta de 3 horas. A gente já pode perceber que o rádio está bem silencioso. No momento eu estou usando aqui uma antena, uma Sirio Game Master vertical, aproximadamente aqui uns 18 metros de altura, para vocês terem uma noção de que tipo de antena que o rádio está conectado para poder comparar aí a recepção. Um detalhe aqui, ó. Alô, 1, 2, alô, áudio, teste, olá, oi. Retorno aí, o monitor de áudio em SSB limpo. Alô, alô. Alô, alô, alô. Esse rádio, como eu havia comentado, ele não tem o retorno limpo em SSB. Então foi mais uma modificação, alteração que foi feita aí. Algumas estações aí da Europa, nada de estações do Brasil. Beleza, vou passar por um 158 pra gente ver como é que ficou. A recepção do 158. Mesma estação que a gente estava ouvindo no 990.
Filtragem desse rádio, como é que atua? Filtragem desse rádio aqui é um monstro, tanto a desse quanto o outro, mas claro, a recepção está nessa qualidade porque foi trabalhada, tá? Foram substituídos os componentes ali primordiais para a questão de filtragem de recepção, ganho de recepção e o ajuste que foi efetuado. Acaba deixando o rádio silencioso aí dessa forma. Infelizmente, ninguém pra gente escutar aqui. Muito poucas estações. La 1318, la 1312, la 410, la 371, la 1830, la 1752. Buenos días, buenos días. O detalhe. Vamos ver em 10 metros se tem alguém. Mi nombre es Sergio, estoy en Patagonia, Alan. Eco Alfa 3 Hotel Sierra Oscar de LU 7 Yankee Sierra. Estação da Argentina com Espanha. Gracias por mi señal, Alan. Estoy con 600 vatios en este momento. Opa, o cara tá danado lá, 600 watts de potência. Aquí en esta banda, pero digamos que emula una Yagi de 3 o 4. Excelente recepção aí também desse equipamento. Vou botar os dois agora ligados aqui para fazer as considerações finais. Beleza, agora com as considerações finais aqui a respeito dos rádios enviados pelo meu amigo Rogério. Agora os rádios prontos, com suas melhorias necessárias efetuadas, nada de modificações exorbitantes, de coisas mirabolantes, nada disso. Foram feitas as melhorias necessárias no equipamento para o rádio ficar, os rádios no caso, ficarem funcionais, sem trabalharem forçados, com uma potência média ideal para o bom funcionamento e no não comprometimento dos componentes internos do aparelho. Melhorias necessárias. Eu gosto sempre de bater nessa tecla. Eu sempre falo dessa forma de melhorias necessárias, porque não foi o caso desses rádios aqui, mas dos rádios novos. Eu gosto sempre de falar que rádios novos, quando você tira da caixa, necessitam de melhorias. Eu me refiro a equipamentos de 11 metros, equipamentos para a faixa do cidadão. Esses rádios têm, como é que eu posso dizer, tem bugs de fabricação, erros de projeto, detalhes que deixam a desejar. Eles vêm limitados em sua potência, modulação, e efetuando essas modificações, trabalhando dentro do limite tolerável que o rádio possa trabalhar sem apresentar problema, é válido. Então, no caso desses rádios aqui não, esses rádios já tinham sido enviados para se fazer melhorias. Como vocês puderam ver nos vídeos e foi demonstrado, foram melhorias que não foram bem feitas, foram serviços que deixaram um pouco a desejar em alguns pontos, ou seja, na qualidade final, ou coisas que deixaram de ser feitas que poderiam ser melhoradas. Enfim, não vamos entrar aqui nessa questão de quem fez ou deixou de fazer. A questão é que os rádios chegaram aqui em determinada condição, aonde o proprietário do rádio não estava satisfeito com o resultado final.
Os rádios foram feitas as melhorias de acordo com a minha forma de trabalho, como vocês assistem nos vídeos, ficaram com o resultado que vocês puderam acompanhar e observar. Então, meu amigo Rogério, equipamentos prontos, preparados, teu equipamento preparado para utilização móvel e equipamento preparado para utilização base, estação fixa, estação móvel. A diferença entre os dois aqui em relação ao uso fixo e móvel é na questão do áudio. Esse rádio ele tem um áudio um pouco limitado no que se diz em sensibilidade, por se tratar de um equipamento para uso móvel. A forma correta é essa mesmo, para que não se pegue ruídos externos, ruído de motor, etc. E que não venha a causar microfonia no monitor de áudio, no retorno. Esse rádio já teve o áudio preparado com uma amplificação de microfone, uma maior abertura do ganho de modulação, porque aqui a gente não tem o problema de captação de ruído. A gente aqui já consegue controlar se tiver um ruído dentro de casa ou algo assim. Você pode estar atenuando esse ruído e tal, para que não venha a estar interferindo na qualidade do seu áudio. Questão do monitor de áudio, sempre usar um fone de ouvido, por ele ser amplificado. Não tem jeito, o monitor de áudio desse rádio originalmente sai no alto-falante na saída para fone de ouvido ou caixa externa. Mas como ele é muito sensível, então obrigatoriamente deve-se usar um fone de ouvido para não ter problema com microfonia. Ficou muito forte esse áudio, um rádio muito bom. Você vai perceber uma diferença enorme quando você ligar esse equipamento. Todos os dois estavam com o áudio bem limitado, estava com a modulação bem atenuada. Agora os rádios estão com a modulação aberta, muito forte. Ficaram muito bons os equipamentos. Valeu para a turma que gosta dos meus vídeos, dê o seu like. Pessoal que gostou aí, dê seu like. Não esqueçam aí de se inscrever no meu canal, tá? Para poder dar um like, fazer algum comentário. Tem que fazer inscrição no canal. Se inscrevam aí, clique em inscreva-se. Conto aí com o like de vocês. Falou, turma. Me despeço aí com a belíssima visão aí desses dois equipamentos do meu amigo Rogério, Estação Scooby-Doo. Até a próxima aí, se Deus quiser.